Senhor para a igreja, amém? Amém. Pai do Senhor para a igreja, amém? Amém. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém. Bem feliz de estarmos mais uma vez aqui com essa responsabilidade, amém? Enquanto os obreiros vão estar chegando já finalmente aí no recolhimento dos envelopes, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, amém? Juízes, capítulo 6, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Nós viemos à casa do Senhor para adorar a Ele, para entregar o nosso culto racional a Ele, em adoração. E também nos reunimos, como o apóstolo Paulo, se não me engano, fala, para que a gente se reúna com salmos, com cânticos espirituais. E de certa forma isso edifica a nossa vida, né? A gente vem aqui, a gente louva, a gente glorifica e a gente ouve uma palavra que faz toda a diferença para nós, né? Para o momento que a gente vive, para as circunstâncias da vida. Às vezes a gente absorve essa palavra, mas a gente guarda no nosso coração, chega lá fora, a gente fala para alguém dessa palavra. Então são palavras que são liberadas, deixam claro, não simplesmente para que a gente tenha conhecimento da palavra, não simplesmente para a gente aprender a palavra, mas viver ela, para que de fato, quando a gente sai por essas portas, faça a diferença na nossa vida, faça a diferença nas outras vidas que vão estar conosco, seja conversando, seja em outros ambientes, mas que essa palavra ela possa encontrar espaço no seu coração nessa noite, amém? Já encontrou aí? Juízes capítulo 6. A gente vai ler um texto que tenho certeza que você é conhecedor, talvez até mais do que eu. O capítulo 6 fala da história de Gideão. A gente vai ler alguns versos, a partir do versículo 11. Se puder botar aí também na tela para que alguns irmãos possam acompanhar. Verso 11, o texto diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Degita, e Gideão, seu filho. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai, nessa tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e te traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que volte. Amém? Somente até aí, porque eu sei que você conhece muito bem essa história. Mas meditando sobre esse texto, sobre essa passagem que a gente conhece bem, o Senhor ele ministrou ao meu coração uma mensagem que tem como tema, eu queria que você repetisse esse tema comigo, que diz assim: crises afetam ambientes. Mas não propósitos. Então essa é a mensagem que Deus ele colocou no meu coração, porque a verdade é que dentro desse contexto que a gente leu, dentro dessa história que a gente acabou aqui de narrar, o povo de Israel estava vivendo uma grande crise, um tempo difícil, na verdade sofrendo uma opressão de outros povos, sendo esse agora os midianitas. Então eles oprimiam a nação de Israel, estava vivendo esse momento difícil, esse tempo difícil. Eu diria que uma grande crise sobre o povo estava sendo afetada. E aí eu meditando a respeito do
que o texto traz para nós, e a gente vai desenrolar algumas coisas dentro desse texto, mas trazendo também para os nossos dias atuais, a verdade é que nós estamos também vivendo tempos de crise. Estamos vivendo tempos difíceis aqui na Terra, sejam, vamos dizer assim, crises políticas, crise emocional, crise de depressão, crises existenciais, muitas das vezes, e isso afeta muito mais do que a gente imagina, porque às vezes são pessoas que estão próximas a nós, do nosso lado, muitas das vezes, mas estão vivendo crises existenciais. Estão questionando, às vezes, por que estão vivas, que nada acontece, se de fato o que ela está seguindo ou servindo é a realidade ou é a verdade. Então, são crises afetando a gente e muitas das vezes ao nosso redor e às vezes até nós mesmos, vivendo crises, às vezes, pontuais. E interessante que o povo estava vivendo essa crise. E no meio de tudo isso, Gideão estava no meio de toda essa situação. E eu até cheguei a anotar aqui, de fato, o significado para que não fique só a crise, o que de fato é uma crise. Lá, diante de tantas situações que possam explicar isso, eu gostei de uma que dizia assim: episódio desgastante, complicado, de tensão, de disputa e de conflito. Então, uma crise, ela vem diante de nós, às vezes, diante de algumas situações como essas, complicadas, de tensão, de conflitos, de disputas, muitas das vezes. E Gideão estava vivendo essa crise, vivendo esse conflito. E é interessante que Deus, ele tem as suas maneiras de fazer, ou de trabalhar, ou de agir na nossa vida. E muitas das vezes ele age em meio a crises. Ele age em meio a esses conflitos, a essas situações complicadas que a gente vive na nossa vida. Então a gente entende desde já no início que crises, elas concedem muitas das vezes oportunidades. Que crise às vezes é um meio de Deus nos promover. Que a crise às vezes é um meio de a gente se conhecer. Que a crise às vezes, ou o conflito às vezes que chega a nós, as complicações da vida que se apresentam para nós, são momentos que a gente vai se conhecer ainda mais, ou que a gente jamais ia imaginar que tomaríamos uma atitude que tomamos diante de certas situações, ou que nós teríamos a capacidade dada por Deus, a sabedoria dada por Deus, ou o discernimento dado por Deus para resolver algumas situações que se apresentam na nossa vida. Mas diferente da vida de Gideão, ele não vê ali muito o que fazer diante dessa opressão que os midianitas estavam sobre o povo. Então, no momento que o povo estava vivendo, era isso. E aí, então, a gente vai entender que quando Deus ele chama Gideão, e na verdade todo este livro que você conhece bem de Juízes, é Deus chamando alguém para poder, de uma certa forma, aliviar o povo, ou liderar o povo, seja para questões do povo, ou seja, para de fato ser um líder militar, que ocupe uma posição ali que possa ser de liderança, de refúgio, de solução para o povo. Deus ele vai chamar então Gideão para essa missão. Mas Gideão também está vivendo um conflito, e aí você vai perceber neste capítulo que ele está, nesse primeiro versículo que a gente leu, versículo 11, ele está trabalhando ainda, está malhando o trigo no lagar. Ele está escondido, ele está com medo, ele está preocupado. Mas o interessante é que esse medo que Gideão tem, ou essa preocupação diante daquilo que ele estava vivendo no momento, isso não faz com que Gideão ele parasse de trabalhar. Isso não impede, obrigado, pastor. Isso não impede que Gideão continue tentando produzir alguma coisa. O conflito chega, a situação fica complicada, talvez estivesse ficando cada vez mais complicada, mas isso não faz com que Gideão desista de lutar pela sua sobrevivência. Ainda que fosse escondido, ainda que fosse ali meio temeroso, se alguém pudesse ver, alguém pudesse chegar e roubar o fruto do seu trabalho, mas ainda assim ele se dedica para aquilo. Então são situações na nossa vida e Deus, ele na verdade vai enxergando tudo isso em nós.
Quando a situação se complica para nós, quando estamos vivendo uma crise, seja ela por qual razão for, qual é a nossa atitude diante da crise? Quando o momento se complica, quando as coisas estão realmente em conflito, qual é o nosso posicionamento? Será que nós deixamos de trabalhar? Será que nós desistimos por conta de entender que a crise afetou tanto o ambiente que afetou também dentro de nós, no nosso interior? E aí que fica esse questionamento, porque para Gideão isso não acontece. Gideão está com medo, mas o medo não o impede. Gideão está preocupado, mas a preocupação não o impede. Gideão está vivendo um conflito, mas ainda assim Gideão está trabalhando. Gideão está produzindo, Gideão está fazendo alguma coisa. E a gente precisa entender isso, que o ambiente que a gente está, ele pode estar sendo afetado pela crise que nós vivemos. Nós não estamos fora do mundo. Como Jesus falou, não peço que nos tire do mundo, porque não há como nós sairmos desse mundo, mas que nos livre do mal. Ou seja, nós vamos viver essa crise, talvez política, que a gente esteja vivendo aí já por algum tempo, mas a crise política ela não pode nos afetar de tal forma que a gente perca o nosso propósito, que a gente perca a razão daquilo que nós estamos fazendo para Deus, daquilo que nós estamos produzindo para Deus, do fruto do nosso trabalho. Então essa é a questão. O ambiente vai ser modificado? Vai afetar? Vai, mas a gente não vai parar de produzir, a gente não vai parar de trabalhar, a gente não vai parar de se dedicar, porque existem pessoas dependendo de nós. E esse é o pensamento de Gideão. Gideão estava ali escondido trabalhando, por quê? Porque eu tenho uma família para sustentar, eu tenho que trazer alguma coisa para minha casa, eu preciso produzir, porque a minha esposa, os meus filhos vão morrer se eu não fizer. E essa é a verdade. Se a gente parar de fazer, existem pessoas do nosso lado que estão morrendo. Existem pessoas que estão precisando de nós, mas a gente parece que o ambiente nos afetou de tal forma que a gente não consegue mais produzir, que a gente não consegue mais trabalhar, que a gente não consegue mais fazer nada, porque o ambiente é desfavorável para isso. Mas ainda que o ambiente seja desfavorável, continue nessa tua força. Porque quando o Senhor se apresenta para Gideão, ele vai falando assim: olha, Gideão, no primeiro versículo ele fala: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão está enfraquecido porque está sendo oprimido por um povo. Gideão está escondido, Gideão está com medo, Gideão está fugindo. Mas o Senhor, quando se volta para ele, fala assim: o Senhor é contigo porque eu vejo você, você é um homem valente. Eu consigo, talvez, conjecturando, Deus olhando para outras pessoas diante daquele ambiente que era desfavorável, e muitas pessoas perecendo, passando fome, não conseguindo produzir nada, enfraquecidos de verdade com a opressão do povo. Mas quando ele olha para Gideão, ele vê um homem valente, ele vê um homem que não desiste, ele vê um homem que está focado naquilo, trabalhando naquilo e de verdade tentando produzir. Então ele vê isso, e isso traz para nós sobre aquilo que nós vivemos na nossa vida. É não parar, irmão, é não desistir, ainda que com pouca força, mas é continuar na nossa luta, na nossa trajetória cristã. Porque eu acredito até que as coisas tendem a piorar conforme os anos vão se passando, porque as coisas estão apertando. A gente já sabe o que o Senhor já tinha declarado aqui, já está bem claro para nós, que a igreja está muito mais do que visível, que os tempos são os últimos momentos da igreja aqui na terra. Então é momento de a gente olhar e de se fortalecer em Deus, de buscar essa força em Deus, de dizer: Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está enxergando que eu estou com pouca força, mas o que importa, querida de Deus, Ele está te olhando. O que importa é que Deus está vendo você ainda com pouca força, mas Ele está dizendo para você: continue sendo valente, continue persistindo, continue trilhando essa trajetória, porque você vai vencer, você vai conquistar, você vai produzir, você vai avançar em nome de Jesus. E essa é a realidade que nós vivemos. Então Gideão, ele está escondido
malhando o trigo no lugar que era de uvas, né? O lugar ideal seria a eira, que era um lugar aberto, onde ele tinha facilidade, né, do trabalho que ele fazia, o vento ajudava e tudo mais. Então ele está escondido, ele está tendo que produzir ainda mais, se esforçar ainda mais do que aquilo que ele fazia antes. E a verdade é que eu começo a entender que existem crises, irmãos, que elas são maiores do que nós. Existem momentos que eles são tão difíceis que eles são maiores do que nós, por incrível que pareça. A gente olha e fala assim, de fato essa crise é muito grande, é maior do que nós. Isso aconteceu com Davi. Quando Davi, lá no início, né, da sua carreira, lá no início da sua vida, ainda muito jovem, quando ele vai lá levar o alimento pedido pelo seu pai, para os seus irmãos que estão na guerra, você conhece muito bem essa história. Vai dizer do gigante e tudo mais, que é a história que você conhece. Ou seja, Davi tinha lá a sua estatura e o gigante era muito maior que Davi. Mas Davi não está olhando simplesmente as circunstâncias, Davi não está olhando simplesmente porque a crise é maior, o inimigo é maior, o adversário é maior do que eu, é mais forte do que eu. Davi não está olhando só para isso, Davi está olhando isso e está enxergando isso. Mas Davi está olhando para Deus. Davi está olhando para o propósito. Davi está enxergando que existem coisas que são maiores ainda do que esse ambiente de dificuldade. E isso revolta Davi a tal ponto, falando assim, olha, vocês não estão enxergando o que está acontecendo. Vocês vão ficar sentados, parados, sendo afrontados, sendo que vocês servem a um Deus que é todo poderoso, sendo que vocês servem a um Deus que não existe impossibilidade, não existe gigante, não existe dificuldade que possa ser maior do que o nosso Deus. E é isso que a gente tem que colocar no nosso coração, irmão. Quando a gente enfrentar essas crises que são maiores do que nós, a gente vai olhar para elas, às vezes temerosos, às vezes preocupados, às vezes com um certo pensamento de sermos pequenos, inferiores e sem saber como fazer. Mas a gente vai olhar para elas entendendo que tem um Deus que luta por nós, que tem um Deus que trabalha por nós, que tem um Deus que cuida de nós, que tem um Deus que tem prazer em estar acompanhando a gente nessas situações. O Senhor tem prazer, irmão. Quando a gente está passando por momentos de dificuldade, a gente se volta para Ele. Ele tem prazer em nos ouvir, em nos dar refúgio, em mostrar para nós a saída, em trazer alívio e refrigério no momento de aflição e de angústia, através do seu Espírito Santo. Que a gente entenda isso, que ainda que a gente tenha pouca força, mas que a gente acredite e confie no poder que Deus tem para realizar em nós. Então existia para Gideão poucos recursos, ou poucas maneiras de lidar com essa situação. Mas é preciso então ter fé, é preciso ter força de vontade. E aí no versículo 12, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu então Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E na verdade o versículo 12, ele nos faz entender que na verdade no momento das nossas crises, das nossas aflições, ainda que não pareça, o Senhor ele nos vê. O Senhor ele nos enxerga, ainda que a gente não perceba isso, ainda que às vezes a gente não sinta, porque as pessoas muitas das vezes estão muito, hoje em dia principalmente, a gente vai e a gente enxerga e vê em muitos lugares, em muitas igrejas, que é tudo muito fantasioso, é tudo muito, pessoas querendo mostrar uma espiritualidade, um poder, uma capacidade que, na verdade, Deus não está nem lá, sabe? Deus não está fazendo nada daquilo, a pessoa está falando que é Deus, e às vezes profetiza, fala língua estranha, e fala que é o Espírito Santo de Deus, na verdade Deus não está nem lá. Porque as pessoas estão muito preocupadas com essa emoção, com esse sentimento, né, de querer sentir Deus. Não, eu preciso sentir. E na verdade vai ter momentos no mundo que a gente não vai sentir nada, que a gente não vai ouvir nada, que o Espírito Santo de Deus não vai falar nada. Mas aí que está a questão, é a gente saber se a gente de fato confia em Deus ou não. É aí que está
voz, ainda que a gente não perceba que Ele está ali, mas a gente confia nele, a gente acredita nele, a gente continua orando. Deus não falou nada, mas eu continuo orando. Deus ainda não me respondeu, mas eu continuo orando. Às vezes, em alguns momentos da minha vida, de forma particular ou pessoal, eu talvez de madrugada, e a gente vai naquela questão assim de que agora Deus vai falar comigo, agora eu vou ouvir a voz dele, assim como a minha esposa estivesse falando comigo, eu vou ouvir a voz dele agora, e a gente vai lá com maior fé que vai ouvir, e não ouve. A gente vai na maior convicção de que, não, Deus conhece o meu coração, a pureza do meu coração e o desejo que eu tenho, Ele vai me responder, Ele não fala absolutamente nada. Mas aí Ele está aí, talvez Ele fique olhando lá do céu e fale assim, e agora? O que Ele vai fazer? Agora que Ele não me ouviu, qual é a atitude que Ele vai tomar? Será que Ele vai se precipitar? Será que Ele vai tomar a decisão errada? Mas a gente tem que continuar orando. A gente tem que continuar e persistir e insistir, porque uma hora, irmão, Deus Ele vai falar. Uma hora Deus Ele vai te responder. Uma hora Deus vai se revelar a você de uma forma especial. Uma hora Deus vai fazer com que você veja de fato e enxergue a resposta dele. A questão é a gente continuar. A questão é a gente dizer e mostrar para Deus que os ambientes que nos envolvem não vão nos afetar de tal forma que a gente perca a nossa ligação com Ele, que a gente perca para aquilo que a gente foi chamado, o propósito que Deus nos chamou para fazer. Isso acontece com Gideão. Gideão, é interessante de Gideão é porque eu vejo nele um foco muito grande, está focado. Está difícil, está trabalhoso, está complicado, a situação é de crise extrema, mas está focado, irmão. A gente precisa ter isso na nossa vida, seja para tudo, irmão. Não só na nossa vida espiritual, mas em tudo, no nosso trabalho, na nossa família, nas decisões que a gente tem que tomar, que às vezes são difíceis de serem tomadas. Existem decisões extremamente difíceis de serem tomadas, mas a gente tem que manter o foco e decidir. Sabe, a gente tem que ser ainda mais como homem, como às vezes pai de família, que existem pessoas que dependem de nós. A gente precisa ter uma postura de, não simplesmente de servo do Senhor, mas de homem, como Gideão era, como Gideão nos deixa como exemplo, um homem valente. Eles vão nos oprimir, mas eu não vou perder o foco não, porque eu tenho uma família, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. Então é o foco, é focar e realmente persistir nesse foco. São características que a gente precisa ter no meio dessa crise. Então o Senhor, no versículo 12, fala e enxerga Gideão e fala que ele é valente. Mas no versículo 13, é como se Gideão, acompanha comigo quando ele fala: Senhor Deus, o Senhor é conosco, por que não sobreveio isso? Então é como se Gideão falou assim: o Senhor está me vendo, o Senhor está enxergando isso mesmo. O Senhor é conosco, o Senhor está me chamando de valente, o Senhor está falando que é comigo. Será que o Senhor não está enxergando o que a gente está vivendo, não? Será que a opressão dos midianitas, o Senhor não está enxergando isso, não? Então Gideão começa a questionar: como assim? Por que a gente está vivendo isso? Por que a gente está sendo oprimido? A verdade é que o povo ele vivia oscilações, na verdade, né? Ora, o povo buscava Deus e destruía os altares feitos a outros deuses e se dedicava ao Senhor, e ora estava fazendo totalmente o contrário, o oposto. E eram ferramentas às vezes que Deus usava os povos vizinhos para que oprimissem o povo, para que de alguma maneira o povo se despertasse, o povo acordasse para aquilo que eles estavam fazendo. Então o povo está vivendo esse momento de despertamento. E aí então o Senhor chama Gideão. E aí no verso 14, então o Senhor ele se vira e fala: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí eu começo a entender que às vezes a gente não tem noção da força que nós temos. Às vezes nós não temos noção daquilo que Deus ele confiou a nós, ou a capacidade que Deus colocou em cada um de nós, e que a gente às vezes não tem noção do que nós podemos fazer, do
nós podemos produzir para Deus, do que a gente pode fazer não só para Deus, mas através do Espírito Santo de Deus para a vida de outras pessoas. E Gideão estava enxergando isso. No versículo 14, é como se Deus falasse assim para ele: olha, Gideão, você é mais forte do que você imagina. Você é mais capaz do que você possa imaginar. Então, a gente refletir para a nossa vida e entender, querido, que cada um de nós que aqui está, temos uma capacidade dada por Deus. Temos um dom, temos um talento, temos algo específico que Deus colocou em cada um de nós. Só que a gente precisa parar de achar que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não vai fazer, porque o ambiente que a gente está olhando não nos favorece. Quando na verdade Deus está dizendo para você: você é capaz, você é valente, você tem capacidade de fazer, você pode fazer mais, você é mais forte do que você imagina. É o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei se é uma crise extremamente terrível que está acontecendo na sua vida, ou se você está tudo bem contigo, com a tua família. Mas entenda, querido, que você tem capacidade, que você é forte, que Deus investiu em você, que Deus acredita no seu potencial. E Ele está dizendo para você nessa noite, sendo bem claro, bem específico. Ele está dizendo contigo nessa noite: você pode. Você é capaz. Não desista, não pare, não abandone as ferramentas de trabalho ainda. Ainda tem muito para produzir, ainda tem muito para trabalhar. Volte a pegar novamente as ferramentas, porque Deus conta com o teu trabalho. Deus conta com a tua dedicação, com o teu esforço, irmão. Deus está vendo tudo. E no versículo 15, ele começa então, diante da situação, ele começa a se vitimizar. Aí ele fala: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E é assim que às vezes a gente se enxerga, como o menor, como o mais fraco. A gente olha para o lado e fala assim: não, esse aí tem mais capacidade do que ele. Esse aí pode desempenhar bem essa função, até melhor que ele. E a gente começa a se vitimizar, achando que não dá. Gideão fala assim: eu sou o menor, sou o mais pobre, mais miserável, não o mais fraco. Deus está falando assim: para com isso. Você é forte, você é valente, você pode, você tem capacidade. Então vamos parar, irmão, de vitimizar. Isso só vai piorar as coisas. Isso só vai afetar as coisas para o lado ruim delas. Isso só vai nos prejudicar, irmão. O que a gente precisa é se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, tu é comigo mesmo, como Gideão fez. Sabe o que Gideão faz? O Senhor é comigo mesmo? Então vou fazer uma prova de que tu é comigo. Não, está comigo mesmo. E aí ele começa, nesse capítulo você vai ver, ele vai oferecer primeiro sacrifício a Deus, ali uma oferta ao Senhor. O Senhor ele vai consumir a oferta para mostrar que ele era com ele. Mas aí durante o capítulo você vai ver até no final desse capítulo, nos versículos, ele começa a fazer testes ainda para saber se Deus era com ele mesmo. Porque ainda ele se sentia muito fraco ainda. Ele fala: será que ele era comigo mesmo? Aí ele faz um teste. E Deus responde que ele era com ele. Aí depois ele fala assim: não, mas só mais uma vez, só para ter certeza mesmo. Ele faz um teste de novo. E Deus fala: eu sou contigo de novo. Porque às vezes a gente questiona: será que o Senhor era comigo? Isso é natural, irmão, como aconteceu com muitos homens. Será que o Senhor está sendo comigo mesmo? Não fique assim, acanhado, não quiser fazer teste, faça teste. Pergunte a Deus se ele é com você mesmo. Eu tenho certeza que ele vai te responder. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você se de fato ele é contigo. Se está na dúvida, está questionando se é você mesmo, se é você que tem que fazer, se é você que tem que se posicionar, se é você que precisa se posicionar diante, até mesmo aqui na igreja, de trabalhar um pouco mais, de aparecer, não é questão de aparecer no sentido pejorativo da palavra, não, mas de aparecer assim para mostrar: olha, pode contar comigo. É nesse sentido, de se mostrar, porque a gente não precisa disso, até porque a gente não tem nada. Quando eu falo assim: eu prego pela misericórdia, irmão,
Eu estou aqui pela misericórdia, porque eu não teria capacidade nenhuma de falar alguma coisa, de querer orientar os irmãos sobre alguma coisa na vida de vocês. Mas se eu estou aqui é porque Deus quis que eu estivesse aqui e me deu capacidade para fazer isso, porque de mim mesmo eu não tenho. Mas se Ele é comigo, eu vou até o final. Isso desde o início da minha vida, todo mundo conhece a história, eu já falei várias vezes, repeti diversas vezes, de que eu sou muito tímido, vocês sabem, às vezes para conversar, às vezes para se relacionar, um pouco tímido. Só que isso, desde os 14 anos de idade, o Senhor me chamou para pregar, para falar. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me apresentar diante das pessoas? E eu lembro que no início era terrível, era difícil, porque a gente tem que vencer, e às vezes a gente sabe, a gente prepara tudo para falar, mas chega na hora a gente começa a olhar no rosto das pessoas e o nervoso bate e começa a gaguejar e a tremer. Eu lembro no início foi muito difícil. Mas se eu tivesse desistido, se eu tivesse achando que seria só pela minha capacidade, não, a gente entende, querido, que é Deus quem faz, é Deus quem mostra, é Deus quem capacita, é Deus quem enche, é o Senhor, a obra é dele, não é nossa, sabe? Não é porque nós somos bons, não. Pelo contrário, nós somos muito ruins, mas pela misericórdia e graça de Deus, Ele nos permite ter esse privilégio, Ele nos permite vivenciar esses momentos de vencer o medo, de vencer limites. Como eu falei, Gideão estava com medo, a gente fica com medo, isso é natural, mas o que vai definir, ou o que importa para Deus, é a gente vencer o medo. A gente superar esses desafios, esses obstáculos da vida, esses ambientes desfavoráveis, entendendo que a gente está fazendo por um propósito. Porque Deus é maior. Porque Deus está acima de toda e qualquer situação. E então no verso 16, a gente já está indo para o final da mensagem. Tomou-lhe então o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, nesse verso o Senhor está dizendo para Gideão: olha, você se acha pequeno, você se acha fraco, mas eu vou mostrar para você que eu estou tão contigo. Você estava na incerteza, mas eu estou tão contigo, que você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Você vai fazer uma coisa extraordinária para mostrar que eu estou contigo. E eu entendo então que quando Deus está comigo, coisas extraordinárias acontecem. Em ambientes ruins, em desfavoráveis, em situações complicadas, em crises, em conflitos, em situações adversas. Se Deus está comigo, coisas extraordinárias acontecem. Essa é a realidade que o mundo nunca vai entender. Porque às vezes a gente vive momentos difíceis, situações complicadas. Eu me lembro até da última vez que meu irmão pregou aqui, que ele contou o testemunho da Isabela, que todos conhecem a história, e que ele falou que ele, vivendo aquele momento de crise, de dificuldade, de dor, de sofrimento, e no trabalho, trabalhando normalmente, colegas de trabalho dele perguntaram: como é que você vive? Como é que você ainda ri? Como é que você ainda... no meio de tudo isso que você está vivendo, você ainda tem um sorriso no rosto. Porque a gente entende, querido, que os ambientes não nos param, as situações não nos paralisam, porque a nossa confiança está um pouco acima de toda e qualquer situação, seja ela qual for, seja o grau de dificuldade que for, irmão. Nós temos um Deus, servimos a um Deus Todo-Poderoso, a gente precisa entender isso. Nós não servimos a qualquer um, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Então coisas extraordinárias acontecerão. Gideão pede a confirmação, Gideão faz testes e Deus ele confirma. Ou seja, pior que seja o momento, se Deus estiver conosco, irmão, nós venceremos, nós superaremos. E aí você vai ver então o que acontece nessa história. Gideão é chamado, Gideão assume então a responsabilidade. Depois de passar esse momento de incerteza, de questionamentos, ele entende que Deus era com ele, ele assume essa responsabilidade, ele convoca o povo entende que Deus é com ele,
e aí ele vem, se junta ali, né, vai contar aquela história, se junta 32 mil para guerrear, e aí Deus vai começando a separar ali quem servia, quem não servia, e Deus separa ali os 300 de Gideão. E Gideão vai com 300 homens apenas, mas vence a batalha, porque não era capacidade humana, não era recursos humanos, não era, se fossem recursos ficariam os 32 mil, seria um pouco mais fácil, mas Deus quis mostrar que não era pela força humana. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes na nossa vida, irmão, não vai ser por força humana, não vai ser pela nossa capacidade, não vai ser pelo nosso conhecimento às vezes, mas vai ser pela força de Deus, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, pelo que Deus quer, para mostrar para nós que é Ele que está conosco, de que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, é a nossa dependência de Deus. É quando nós dependemos de Deus. Quando a gente fala assim: Senhor, eu poderia até resolver dessa forma, eu poderia achar uma solução dessa, mas eu vou optar em orar. Eu vou escolher orar primeiro. Eu vou escolher saber qual é a vontade de Deus primeiro. Ainda que eu tenha lá no fundinho uma saída, talvez, uma expectativa de resolver dessa forma, mas antes de fazer, eu vou orar primeiro. Eu vou saber se é a vontade de Deus. Eu vou saber se Deus está comigo nesse negócio. Eu vou saber se é isso que Deus quer que eu faça. É isso, irmão. É dependência de Deus. A gente depende de Deus, irmão. Tem muita gente vivendo aí fantasiosamente, irmão. Tem gente pregando aí, tem gente pastoreando aí, mas que na verdade, irmão, Deus nem conhece mais. Deus nem sabe mais quem Ele é. No céu não se ouve falar do nome deles. O que a gente precisa é depender de Deus. E é ser conhecido por Ele lá em cima. Essa é a diferença. A minha preocupação não é saber se vão me reconhecer, se vão me dar crédito, se vão deixar eu falar, eu pregar. Não. A minha preocupação é saber se o meu nome é conhecido lá em cima. Será que quando Deus olha lá de cima, Ele vê, Ele te enxerga, Ele sabe quem você é? Isso só nos mostra que a gente precisa de fato depender de Deus, é estar perto dEle, é estar em busca dEle. Porque, como eu falei, os tempos são de crise, irmão. Política, emocional, existencial e tantas crises que acontecem nos nós. Mas diante de todas essas crises, irmão, existe um propósito, existe uma trajetória, existe um caminho a existir e a persistir. Eu queria que você gravasse 3 F's, letra, 3 F's, que Gideão nos deixou como exemplo e que isso fique para nós. O primeiro deles é a fé, o segundo é o foco, e o terceiro é a força. Fé, foco e força. Se a gente tiver esses 3 F's, irmãos, a gente vai até o final. Aleluia. Com fé, determinados, com foco, focados em Deus, olhando para Ele e fortalecidos em Deus. A gente vai chegar até o final. Aleluia. A gente vai vencer todos os desafios, todos os obstáculos, todas as situações, todos os ambientes, irmão. Ainda que o governo não nos favoreça, existe um governo que está acima desse governo. Aleluia. Existe um Deus que está acima dessas lideranças. Existe um Deus que tem propósitos para mim e para você, irmão. Existe um Deus além das circunstâncias e das situações, irmão. Como é bom nós confiarmos em Deus, mas como é difícil também. Não é fácil. Eu não estou aqui para falar apenas a teoria e achar que tudo é muito simples, muito fácil. Não. Existem momentos que é difícil confiar em Deus, porque a gente é humano, a gente olha, não consegue enxergar lá na frente, a gente olha a situação. Como Davi, de repente, olhando um gigante muito grande. Ou como Gideão, olhando a opressão de um povo que estava ali
de fato oprimindo. A gente olha as circunstâncias e às vezes é difícil confiar, não é fácil. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque Ele venceu, irmão, por nós. Ele venceu para que a gente tivesse acesso a Ele novamente, para que a gente tivesse uma vida de relacionamento com Deus, irmãos. Até 9 horas eu vou fechar, 4 minutinhos. Sabe, confiança em Deus em momentos de dificuldade, porque é muito fácil, irmão, a gente levantar a mão e dizer: eu confio, Senhor. A gente chora, a gente se derrama, a gente fala para Deus: eu confio no Senhor. Mas para mostrar confiança é na dificuldade, não tem como, irmão. Não tem como eu mostrar que eu confio em Deus na facilidade. Está tudo bem, está tudo dando certo, só alegria, está com dinheiro, está tudo bem, não tem falta de nada. Como confiar em Deus assim é muito fácil. Mas e quando as coisas apertarem, quando o dinheiro faltar, quando na família tiverem conflitos familiares, crises, às vezes o desemprego chega, são situações que acontecem na nossa vida, na vida de todos, irmão. E aí que está, aí vai definir, esse confia, ou esse não confia, esse acredita, ou esse não acredita, esse tem dependência, esse se acha autossuficiente. Essa é a questão, de a gente dependermos de Deus, confiarmos em Deus, e entendermos que o ambiente desfavorável não vai alterar o propósito. A gente pode estar agora, mas a gente está olhando lá para frente. A gente sabe que a situação está difícil agora, mas lá na frente Deus vai dar a resposta. Deus vai mudar a situação, Deus vai transformar. Alguma coisa vai acontecer. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança. O Senhor quer que a gente tenha esperança, irmão. Expectativas. Como o pastor fala, a gente vem para o mundo, a gente tem que vir com expectativas. De ouvir uma palavra como essa, que nos motiva, que nos anima. E a gente vai sair daqui confiando ainda mais em Deus. A gente talvez tenha entrado aqui desanimado por alguma situação que a gente entra aqui, a gente pensando no trabalho, alguma situação que tem que resolver amanhã, não, isso, aquilo está me preocupando, vou ter que resolver essa situação. A gente vai sair agora confiando que Deus vai dar a resposta. A gente vai sair acreditando no Deus que nos acompanha, no Deus que nos enxerga. É o que Deus fala para Gideão: eu estou te vendo, Gideão. Eu estou te enxergando aí nessa dificuldade ali que está passando. Eu estou contigo. Seja valente, seja determinado, mantenha o foco, porque eu estou contigo. E é isso, irmão. Não estou dizendo que amanhã vai ser tudo maravilha, não. Amanhã a dificuldade vai estar lá ainda. Amanhã o problema vai estar lá ainda. Mas a questão é aqui, ó. Aqui tem que mudar. Não é circunstâncias, as circunstâncias às vezes não vão mudar, mas vai mudar aqui. E mudando aqui, futuramente vai mudar lá. Quando muda a nossa mente, quando a nossa mente já há uma despreocupação, porque agora eu confio em Deus, agora eu acredito no que Deus vai fazer, agora eu confio que Deus vai mudar. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei de que forma Deus vai fazer, mas agora meu coração está em paz, porque eu confio em Deus, porque eu acredito em Deus. 8h59, 9 horas. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Mas eu quero que você entenda isso, irmão. Confiança é isso. Não é a gente orar hoje e já querer que Deus amanhã resolva tudo. Está tudo resolvido. Eu orei hoje, amanhã Deus vai... Não vai mudar às vezes de um dia para o outro, vai ser a mesma situação. Gideão está lá trabalhando, malhando trigo lá no lagar. Será que foi um dia só que ele fez isso? Não, irmão, tenho certeza que foram vários dias. Foram vários momentos de dificuldade. Foram suando dia após dia ali, ó, trabalhando. Mas mantendo foco, focado, irmão. Então amanhã pode ser que não mude, pode ser que até mude amanhã. Não sei o que Deus vai fazer. Pode ser uma resposta de imediato para você amanhã mesmo. Amanhã a porta pode se abrir. Você crê? A gente tem que crer, irmão.
a porta abre na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Ou seja, é assim, meu irmão, é dia após dia, é se esforçando, é se dedicando, é entendendo, e é, acima de tudo, irmão, glorificando a Deus. E assim a gente vai seguindo a nossa trajetória cristã. As pessoas, o mundo vai tentar nos impedir, às vezes até mesmo o governo, com dificuldades, com problemas, com situações, mas a gente vai ali, dia após dia, luta após luta, dificuldade após dificuldade, mas entendendo que aquele que deu a vida por nós um dia, nos resgatou para vivermos uma vida nova na sua presença. E é o que Deus tem para nós, filho. Uma vida nova, novidade de vida é o que Deus tem para nós. O ministério de louvor já pode vir para cá. Você conseguiu entender, irmão, essa mensagem de Deus para a tua vida? Você conseguiu compreender o que Deus quer de nós? Não era às vezes mudar o ambiente vai continuar o mesmo, mas é nos mudar, é mudar dentro de nós, é mudar o nosso pensamento, é mudar a nossa perspectiva, é mudar a nossa expectativa, a nossa esperança em Deus. Eu quero que você vá para casa confiando mais em Deus. Assim como eu, irmão, eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim, eu estou absorvendo também da minha forma. Eu estou recebendo o que eu preciso, confiar em Deus, que as circunstâncias às vezes são difíceis, mas Deus vai mudar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai trazer solução, irmão. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos acompanha de pertinho, o Deus que está conosco. Vá com essa mensagem. Crises afetam ambientes, mas não propósitos. O propósito continua sendo o mesmo propósito. O Senhor nos chamou para um propósito e Ele continua valendo. E a gente vai até o final, irmão. Você vai até o final, eu vou até o final. Nada vai nos parar, nada vai nos paralisar, nada vai nos neutralizar. O inimigo não vai vencer. Nós vamos conquistar, nós vamos vencer, nós vamos avançar, porque nós sabemos quem está conosco. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Você sai com a certeza nessa noite. Ele não perdeu o controle. Em nenhum momento, nenhuma circunstância da sua vida. Saiba que Ele é poderoso e Ele está com você. Parece estar tudo bem. Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração.
Você já reparou quando você está com o controle da televisão na mão? Você assiste a programação que você quiser. Enquanto o controle está na tua mão, você bota no canal que você quiser. Mas se o controle for na mão de outra pessoa,